A Divina Comédia, o Inferno. Vou fazer uma pequena introdução. Bom, a Itália naquela época ela estava dividida em guelfos e gibelinos, e os brancos e negros. Dante ele era dos guelfos. Dante, então, com suas visões políticas e toda a problemática no final de sua vida, ele é exilado e seu partido perde, e assim ele é obrigado a viver os últimos anos de sua vida fora de Florença. Não podendo voltar sob pena de morte, ele parte para várias outras cidades até que Ravenna o recebe. A Divina Comédia ela é uma viagem que, segundo alguns, dura 7 dias e que ela começa em 1300, na Semana Santa. A obra contém 100 cantos e foi escrita durante 17 anos, enquanto Dante estava exilado. A Divina Comédia, ela começa no inferno e vai até o paraíso. São 3 montes que começam pelo inferno e depois o purgatório e por fim o paraíso. O inferno ele está abaixo de Jerusalém e ele é largo em forma de funil dividido em círculos e tem as portas abertas. Há uma frase de Virgílio que diz assim: o inferno ele é o estado de dor e desesperança eternas dos que morreram na ira de Deus. Quem se arrepende vai para o purgatório, quem não se arrepende vai para o inferno. Bom, a obra ela começa com Dante em uma Semana Santa e ele está perdido em uma selva escura. E ele não sabe como foi para lá, não sabe como voltar, né? Mas ele tenta voltar e ele é impedido por 3 feras, a onça, o leão e uma loba, que são as representações de vícios que tiram Dante do caminho de Deus. E eles representam símbolos. A onça ela representa a luxúria, o leão a soberba e a loba a avareza. Bom, Virgílio encontra Dante aí nesse caminho, né? E Virgílio diz para o Dante que ele vai conhecer o inferno para saber como é que você vai viver a vida se for para lá. Virgílio ele é um poeta que foi inspiração para Dante. Ele era um poeta romano, 70 anos atrás, antes de Cristo. Bom, então eles partem para a porta do inferno e existe uma antessala antes do inferno. E lá tem os imbecis, que são as pessoas que não se posicionaram. Em vida. São os covardes, né? E os indecisos. É a condição para as pessoas, as almas, né, que vivem sem honra ou infâmia. E elas são picadas interminavelmente por moscas e vespas. Bom, Caronte, ele é o barqueiro que vai levar as pessoas para o inferno. E Caronte, então, leva os 2, né, para o primeiro círculo do inferno. O rio do pavor do Aqueronte é o mesmo que o medo das pessoas que estão entrando no inferno. Bom, o primeiro círculo do inferno é o limbo, onde estão os virtuosos pagões, que são as pessoas que não conheceram a Deus e não foram batizadas. Lá estão Enéas, Aristóteles, Sócrates, Platão, Orfeu e Heráclito, entre outras personalidades filosóficas. E então agora os círculos eles vão descendo. Quanto pior o pecado, mais fundo se desce. E isso é determinado por Minos, que é o rei de Creta, que fez o labirinto do Minotauro. Ele dita leis como fazer em vida. E agora no inferno ele decide o destino dos pecadores, né? Onde vão ficar de acordo com seus pecados. E isso com seu rabo de serpente e os giros, né? Que ele faz com o seu rabo, mostra qual é o círculo dos pecadores. Um pouco mais de algumas pessoas que estão aí no limbo, né? No primeiro círculo do inferno.
Agora, o segundo círculo, o Vale dos Ventos. Bom, o Vale dos Ventos é o vale dos luxuriosos, aqueles que pecaram por luxúria. O desejo se sobressai pela razão. Já o terceiro círculo são os gulosos. Bom, Cerbero é o cão, de 3 cabeças aqui, que guarda o inferno. Lá é tudo igual, nada muda, é um tédio. Já o quarto círculo, que é os avaros e os esbanjadores, que as pessoas gastam demais, os outros gastam de menos. Essa é a diferença entre os avaros e os esbanjadores. Mas, apesar de ser diferente, é o mesmo pecado. E é o mau uso, o mau uso dos recursos. E as pedras são a relação do mau uso do dinheiro e o peso que você deve carregar e empurrar, Empurrar as pedras são o castigo dos avaros e esbanjadores. Já aqui no quinto círculo, a ira, são as pessoas que elas são movidas, pela ira e pelo ódio. Eles usam os membros do corpo para se baterem um contra os outros. E agora eles vão começar a entrar no rio Estige e o castelo de Dite. No rio, sem poderem tirar a cabeça, estão aqueles que viveram como senhores e agora estão como porcos no chiqueiro, recebendo somente desprezo. E aí Dante chega ao castelo de Dite, que se seguirá a pior parte do inferno. Sexto círculo, os heréticos. Bom, os heréticos, eles são as pessoas que se afastaram de Cristo e da tradição cristã. Sétimo círculo, os violentos, 3 vales. O primeiro vale é aquele estão aqueles, que são violentos contra o próximo. É o vale do Flegeton, que é o rio de sangue fervente. Estão os assaltantes, assassinos e tiranos. Já o segundo vale estão aqueles que foram violentos contra si mesmo ou contra os seus bens, que são os suicidas, e o terceiro vale estão aqueles que foram violentos contra a divindade, os blasfemadores. Bom, o oitavo círculo, onde estão os fraudulentos. Gerião, como pode ver essa criatura aqui, ele é o símbolo da fraude, onde estão os sedutores, os aduladores, os trapaceiros, os ladrões. Aqui, o oitavo círculo, como dá pra ver aí, se divide em várias outras forças, Aí tem simoníacos, adivinhos, hipócritas, maus conselheiros. Nono círculo, os traidores. É o círculo, Aí os traidores, onde está o demônio, As asas do demônio batem e elas deixam tudo em volta gelado. O gelo lá, é frio lá, por causa da ausência de Deus, Ali não tem amor, não tem esperança. E o demônio, ele tem 3 bocas e nelas mastigam os maiores traidores. Bom, na primeira boca, a boca da frente, ele está mastigando Judas, E nas outras bocas, ele está mastigando traidores de Júlio César. E assim, depois de passar por todas essas provocações, Por todas essas provações e passar por Lúcifer, eles saem pelas costas do demônio em direção ao purgatório. Aqui, a representação de Lúcifer batendo suas asas e deixando tudo gelado, Essa imagem que dá pra perceber ele comendo aqui 3 homens, com suas 3 bocas. A Divina Comédia, Purgatório. Bom, aqui é onde os pecados eles são purificados e há esperança de salvação.
divina para aqueles que se arrependeram em vida. O purgatório, ele vai ter 3 fases: o antipurgatório, o purgatório e o paraíso terreno. E lá é onde os 7 pecados capitais residem, que são a luxúria, gula e avareza, né, que são amar demais as coisas do mundo, a preguiça, que é o amor insuficiente, a ira, a inveja, a soberba, né, que é amar ao mal, que é amar o mal aos outros. Bom, também tem as 3 virtudes, né, que são a caridade, coragem, prudência, na filosofia, né, e para a tradição cristã, esperança, fé e temperança. Bom, o antipurgatório, né, que é o arrependimento tardio. E lá tem o Vale dos Excomungados, né, o arrependimento na hora da morte e o Vale dos Príncipes. Virgílio, em dado momento, ele explica o porquê ele está no limbo, né? Ele não foi bem nem mal. Ele somente não usou as 3 virtudes santas, que é a fé, a esperança e a caridade. Chegando na entrada do purgatório, há uma porta e 3 degraus, cada um de uma cor diferente. E também há um porteiro imóvel, segurando uma espada. O primeiro piso da escada, ele é branco, que representa a se reconhecer. Já o segundo piso, ele é retino e bem escuro, que representa o se arrepender, o arrependimento. E o terceiro degrau, ele é flamejante, como sangue, e representa a purificação, sangue de Cristo. E antes de Dante entrar, um anjo chega e marca 7 pés na testa dele. E então, cada fase do purgatório que ele passa, vem um anjo e retira um pé de sua testa. Assim, ele vai se purificando de seu. Aqui é o primeiro terraço, onde estão os soberbos e aqueles que se arrastam pelo chão e as vistas sempre olhando para baixo, e nas costas carregam o peso de seu pecado. Bom, um exemplo é a história de Aracne, que era uma mulher que bordava muito bem. E algumas pessoas chegaram a falar para ela: olha, se borda muito bem, borda melhor que a Atena. E ela, concordou, né? Muito orgulhosa. E então a Atena soube dessa história, né? E em vingança, né? Assim, quem borda melhor do que eu? Transformou ela em aranha. Apesar de que a aranha, ela tece bem. E isso é um exemplo de uma pessoa que se acha melhor do que deuses, né? Uma pessoa que acha melhor do que Deus, né? Está ali no primeiro terraço, os soberbos. Bom, o segundo terraço, que são os invejosos, que são aqueles que desejam mal alheio, tem medo de perder e quer que os outros, né, eles se deem mal. Então eles se tornam invisíveis ali no purgatório e ficam mendigando, pedindo ajuda aos outros, né? E enfim, o anjo vem, né? E convida Dante e Virgílio a subir. Terceiro terraço são os iracundos, né? Irados, que são aqueles que entram em transe e querem vingar-se pelo mal que lhe foi causado, né? São os vingativos, os irados. Quarto terraço, os preguiçosos. Os preguiçosos, eles na verdade não é ter preguiça de fazer uma coisa tal. Aqui
Preguiça de lavar uma louça, não é exatamente isso. Bom, os preguiçosos, eles são aqueles que estão no purgatório e o castigo deles é não parar. Eles continuam infinitamente o dia inteiro andando pra frente sem parar. Porque em vida, eles não se movimentaram o suficiente. São aqueles que em preguiça perderam oportunidades preciosas e deixaram passar. Já no quinto terraço, os avaros, são aqueles que deram mais importância aos bens materiais do que aquilo que realmente importa, né? E que nunca olharam ao céu e estão sempre olhando para baixo, lá no purgatório, porque eles nunca se fixaram a olhar para o céu. Eles ficam lá imóveis e deitados, até que o divino os aceite no paraíso. Sexto terraço, os gulosos. Bom, os gulosos, eles têm aqui os olhos apagados e o rosto pálido. E a pele muito branca, muito pálida também, né? E a gula, ela é tão desmedida, né? Só que lá no purgatório, eles são muito magros, a pele gruda, né, em seus ossos. E agora eles estão sempre com fome e com sede. Bom, o sétimo terraço são os luxuriosos. São aqueles que foram luxuriosos e andam pelo fogo e gritam, né, o nome dos seus maridos e esposas que foram castos com a virtude. Assim, Dante passa pelo purgatório e para chegar ao paraíso ele precisa passar por um muro de fogo. E Virgílio o incentiva a passar e encontrar Beatriz, sua musa inspiradora, que o guiará aí ao paraíso. Virgílio então se despede, né, de Dante. Virgílio se despede de Dante, pois ele não pode passar para o paraíso, pois ele pertence ao limbo. E quem é do limbo não pode chegar ao paraíso. Então, a partir de agora, Dante ele vai seguir sozinho até o outro lado. A Divina Comédia, o Paraíso. O paraíso de Dante ele usa o sistema geocêntrico, onde a Terra é o centro do universo e os planetas eles giram em torno da Terra. É o sistema de Ptolomeu. O paraíso ele é dividido em 7 planetas com nomes de deuses gregos. E o primeiro céu é a Lua, onde ficam as pessoas que quebraram seus votos religiosos e estão um pouco distante de Deus, mas ainda estão ali no paraíso. O segundo céu é Mercúrio, onde estão as pessoas que foram boas e tiveram fama e ficaram ricas. O terceiro céu é Vênus, onde estão as pessoas que amaram demais. Já o quarto céu é o Sol, onde estão os teólogos e os grandes pensadores da igreja. O quinto céu é Marte, onde estão os guerreiros que lutaram por Cristo. O sexto céu é Júpiter, onde estão aqueles que governaram com sabedoria. Já o sétimo céu é Saturno, onde está a prudência, o amadurecimento e onde vivem aqueles que viveram a vida contemplativa e que estão mais perto da luz. O oitavo céu é onde estão as estrelas fixas e onde se encontram os arcanjos, Maria, Mãe de Cristo, e as pessoas mais elevadas como os beatos e os santos. Dante, então, ele passa por uma prova e ele tem que falar das 3 virtudes teológicas, aquelas onde o cristão deve usar para lidar com Deus. Ele deve entender as virtudes para se ver na presença divina. O nono céu, né, o primeiro motor, é onde estão os 9 círculos de anjos. Em um ponto de luz está Deus, onde se encontra o começo, meio e fim, a origem de tudo e de todas as coisas. A hierarquia dos anjos segue de tal maneira: primeiro serafins, querubins e tronos,
Segundo estão as dominações, as virtudes e as potências. Terceiro estão os príncipes, os arcanjos e os anjos. Aqui no Empírio, o último estágio onde Dante escolhe São Bernardo de Claraval para lhe mostrar a face de Deus. E então ele vê 3 círculos de cores diferentes. E em um ele vê Cristo. E enfim, com intercessão de Maria, para com ele finalmente enxerga a face de Deus. Bom, depois de contar aí resumidamente a história, Divina Comédia, eu vou mostrar aqui os sintagmas que eu achei na história. Bom, primeiro Dante morre após o exílio e parte para uma selva escura e selvagem. Segundo, Dante ele não pode voltar e ele é impedido por 3 feras. Terceiro, Dante então ele segue em frente e encontra Virgílio, que será o seu guia no inferno. Quarto, no primeiro círculo do inferno se encontra Minas, rei de Creta, que impede a passagem de Dante. Virgílio ele informa a Minos que Dante está cumprindo sua missão consentida pelo divino. A busca pela salvação e chegar ao paraíso, ao passo que enfrentam obstáculos em sua trajetória. Dante ele então sai do mundo terreno para o mundo espiritual. Beatriz, ela é a musa de Dante e ela que o ajudará após o purgatório. Virgílio ele aconselha Dante a passar o muro de fogo entre o purgatório e o paraíso e a encontrar Beatriz, que agora será sua nova guia. Quarto, o paraíso ele é a recompensa final que Dante deseja. Dante ele está a caminho do paraíso e Dante ele vai contra seus pecados para se purificar e chegar ao paraíso. Dante ele é marcado com 7P na testa por um anjo. Dante ele chega no último estágio, que é o paraíso divino. E então seus pecados são absorvidos quando finalmente ele entra no paraíso. Um anjo então enviado por Deus convida Dante a subir aos céus. Dante, antes de entrar no paraíso, ele precisa provar que é merecedor de estar lá. Então ele fala sobre as 3 virtudes divinas teológicas. Quando ele chega num círculo onde está Deus, antes, os 7 P's foram removidos ao passo que Dante ia se purificando na sua caminhada no purgatório. E então, os pecadores são punidos enquanto Dante segue sua jornada ao paraíso. Dante, ele finalmente chega ao paraíso e com a ajuda de São Bernardo de Claraval, ele consegue, enfim, contemplar a face de Deus. Eu vou ler aqui uma comparativa da obra Divina Comédia e a obra O Alto da Compadecida, feita pela Cauane Lira. Na obra Divina Comédia, ela é contada a história da conversão de um pecador ao caminho da fé. E ela é protagonizada por Dante. E ela se passa em 3 cenários: o inferno, purgatório e paraíso. Tal protagonista, ele representa um indivíduo comum, que muitas vezes é tentado pelo mal. E ao decorrer da obra, mais 2 personagens são cruciais, que é Beatriz, que representa a fé, e Virgílio, que representa a razão. Fazendo a comparação da Divina Comédia com a obra brasileira O Alto da Compadecida, que foi escrita em 1955, percebe-se inúmeras semelhanças, pois a mesma é protagonizada por 2 nordestinos, João Grilo e o Chicó, que tentam sobreviver no sertão nordestino enfrentando a pobreza e a fome diária. E eles procuram usar sua esperteza para conseguir algo na vida. A maior semelhança se encontra no fim, onde após a morte de todos, João Grilo no purgatório tenta provar sua inocência perante a Deus e o diabo, para que decidam se ele irá para o céu ou para o inferno. E tem a ajuda de Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, que assim como Beatriz representa a fé. Vou ler agora uma comparação da Suelen Silva, A Divina Comédia, Dante Alighieri, 1304 a 1321. Gênero, poesia épica e teológica. Protagonista, Dante, o próprio autor. Como se desenvolve a narrativa?
Ela se inicia com o protagonista perdido em uma selva sem saber como foi para lá. Ele se sente distante do caminho certo, que é o caminho de Deus. E ele encontra como obstáculos na sua caminhada rumo ao Criador 3 pecados representados por feras que impedem ele de sair da densa selva e pegar a estrada. Quando o seu guia o encontra, eles começam a caminhada rumo à presença de Deus, passando primeiro pelo inferno, depois pelo purgatório e por último pelo paraíso, até se encontrar com Deus. Durante todo o percurso, ele narra quais são os motivos pelos quais as pessoas se encontram em um desses 3 locais. E no caso de quem está no inferno e no purgatório, quais são os seus tormentos. Tudo isso é novo para o protagonista, pois somente conhece esses lugares quem um dia já morreu. Toda a obra tem um caráter muito social e teológico, pois ao mostrar os motivos pelos quais as pessoas são condenadas e descrever com certo horror a condição daquelas almas, os leitores são levados a repensar suas condutas e suas crenças. Para tornar ainda mais impactante a narrativa, o autor ele cita sua obra figuras históricas e personagens mitológicos conhecidos. À medida que Dante vai passando pelos círculos do inferno e purgatório, ele vai tendo sua alma purificada e a chegada ao céu se torna possível. No final, o autor já não é mais a mesma pessoa que era no início, e se tornou uma pessoa mais sábia, mais obediente aos princípios de Deus e moralmente mais correta em sociedade. Fazendo a comparação com As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, de 1726. Bom, o gênero é romance, sátira, literatura infantil, literatura fantástica, ficção científica e ficção aventura e parábola. Quem é o protagonista? É Gulliver. Como se desenvolve a narrativa? O narrador, ele também é o próprio protagonista, que conta suas viagens por terras desconhecidas e nunca antes visitadas por seres humanos. Como ele chega a essas terras é sempre por meio de algum incidente, como um naufrágio, ou alguma confusão, ou algo do tipo. E é sempre o que faz ele ser jogado para fora. E é algo do tipo que faz ele ser jogado para fora do navio. Em nenhuma delas ele lembra como chegou ali. Ao longo de toda a narrativa são feitas diversas críticas à sociedade na sua época. A hipocrisia das pessoas e suas relações, a corrupção das instituições e entre outras, sempre usando a sátira. Ao todo, são 4 lugares que ele acaba conhecendo acidentalmente antes de decidir sossegar em casa de vez. Após todas as suas experiências e aprendizado, ao observar o modo de vida e a convivência dos habitantes e a absorver o conhecimento e a filosofia deles, principalmente dos últimos que ele conheceu, ao retornar para casa, ele volta uma nova pessoa, mais sábia, mais questionadora e livre de diversos vícios considerados condenáveis nos seres humanos, e não consegue mais conviver normalmente em sociedade. Ambas as obras se assemelham em aspectos como ambos os protagonistas eles embarcaram em uma viagem repleta de reflexões, críticas, ensinamentos e alcançam um grau diferenciado de espiritualidade, se tornando pessoas mais maduras, mais sábias e com um conhecimento bem à frente do restante. E do restante da sociedade, pois são purificados por meio delas de várias limitações humanas. Eles possuem caráter moralista. Em ambas, o protagonista ele é o narrador, e eles não sabem como foram parar nesse lugar desconhecido em que vão viver a transformação. Ambos os personagens eles conseguem voltar para casa e não vivem um final trágico. Durante a viagem, os protagonistas encontram alguns seres ou pessoas que tentam atingi-los culpando-os de algo ou querendo que sejam condenados. Os 2 protagonistas eles podem contar com alguém para seguir em sua caminhada sem continuarem perdidos. E é isso aí. Obrigada pela atenção depois desse monólogo incrível.